Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a diferença do programa 4Rs e 6Rs. Então, bora lá? Bom, não sei se você, profissional da saúde, já ouviu nesses dois programas, o programa 4Rs e o programa 6Rs para a modulação da microbiota intestinal. Eles são muito divulgados aí com o intuito de modular a microbiota intestinal, dando esse passo a passo de o que tem que fazer em cada momento. Mas eu quero te mostrar a diferença deles para você entender. Então, inicialmente foi criado o programa 4Rs, que inclusive a gente tem um artigo científico falando sobre esse tipo de programa, e ele é uma sugestão de como a gente poderia conduzir toda essa relação para modular a microbiota intestinal em 4 passos que iniciam com a letra R, por isso que o nome do programa é 4Rs. E quais são então esses 4Rs? Remover, reinocular, recolocar e reparar. O que significa cada um deles? O remover é a gente tirar qualquer alérgeno, os parasitas, os patógenos que estejam presentes nessa microbiota. Então, o indivíduo tem ali uma infecção por algum patógeno nessa microbiota. Então, a gente vai fazer o uso de intervenções que eliminem esse tipo de patógeno. Lembrando que, se for depender do uso de um antibiótico, de parasita, de medicamentos que eliminem parasitas, a gente vai precisar que o médico faça essa indicação, faça essa prescrição, porque o nutricionista não faz esse tipo de prescrição. E aí a gente vai precisar trabalhar em conjunto com um médico para poder fazer essa prescrição de poder então remover esses elementos. E também aí entra os alérgenos, alimentos que essa pessoa tenha dificuldade de digerir, como alimentos que ela tem intolerância ou sensibilidade. Então é retirar tudo que possa estar influenciando negativamente essa microbiota, tanto que esteja presente na microbiota em si, como que esteja sendo colocado para dentro via oral. O segundo passo é o reinocular, ou seja, repor micro-organismos benéficos nessa microbiota. Então, nesse passo entra o que? Probióticos. Então, é nesse momento que se prescreve os probióticos para que ele haja ali e faça com que essa microbiota fique nesse passo de reestabelecimento. Terceiro R, recolocar. O que é isso? Recolocar as enzimas digestivas que estão ausentes, que estão deficientes. A gente sabe que no processo do trato gastrointestinal, algumas pessoas podem ter deficiência na secreção de algumas enzimas, como por exemplo, intolerante à lactose. Então a gente repõe essas enzimas para que a digestão funcione muito bem. E pode haver também problemas de secreção de outras enzimas que sejam necessárias então para reposição. E aí a gente avalia o que ele tem deficiência para poder fazer essa suplementação. O quarto e último passo desse programa de 4R é reparar, ou seja, a gente tem uma barreira intestinal onde ela precisa ser restabelecida, principalmente em pacientes que têm leaky gut, né, que é quando há o aumento dessa permeabilidade da barreira intestinal. Então a gente precisa corrigir isso e aumentar então essas tight junctions e manter essa barreira intestinal em equilíbrio, intacta, íntegra, para impedir então que ocorra a passagem de elementos que a gente não quer que passe por ela. Então esses são os 4 passos desse programa 4Rs, em que é seguido a primeira etapa, depois vem a segunda, até chegar na última etapa. Porém, esse programa sofreu um upgrade, onde a gente passou a ter 6 Rs, então foram incluídos 2 etapas, e a gente teve uma reorganização dessas etapas, né, que no momento inicial tinha uma ordem e que passou para uma ordem diferenciada, que faz mais sentido no termo de modulação intestinal. Os 6 Rs consistem em
remover, recolocar, reparar, reinocular, restabelecer e reavaliar. Então, o último passo é avaliar se tudo funcionou bem, se a gente precisa voltar em algum desses passos, o que a gente precisa fazer a partir do momento em que os 5 passos anteriores foram feitos. Então, dentro daqueles passos do programa 4Rs, a gente tem de novidade a reavaliação e o restabelecimento, que é o último passo que fala de mudar o estilo de vida. A gente sabe como a alimentação, como a atividade física, como o estresse influenciam numa microbiota intestinal saudável e equilibrada. Então, é importante isso ser considerado na hora de modular uma microbiota intestinal. E isso foi incluído conforme os estudos foram saindo e foi revisto então esse programa e observou-se que ele poderia melhorar e poderia ser mais efetivo. Além disso, a gente mudou a ordem das coisas. Então, antes da gente entrar com probiótico, logo após a fase onde a gente retira tudo e qualquer coisa que pode estar influenciando essa microbiota, seja por conta da alimentação ou por conta de parasitas e patógenos, a gente primeiro repõe as enzimas digestivas que estão faltando, que estão deficitárias nesse indivíduo, para que esse processo de digestão ocorra muito bem e impedir que com essa má digestão a gente tem o crescimento de bactérias patógenas. Inclusive, a Escherichia coli, né, que é uma bactéria que tem cepas que são patógenas e cepas que não são patógenas, ela aumenta com a proteína. Então, quando a proteína ela não chega muito bem digerida no nosso intestino, a gente vai estimular o aumento da Escherichia coli. É uma bactéria que a gente tem cepas patógenas e cepas que não são ruins e que quando a gente tem uma má digestão da proteína e essa proteína chega mais intacta ao nosso intestino, a Escherichia coli acaba utilizando ela como substrato e crescendo. Isso pode fazer com que haja um aumento da cepa patógena e causar então a desbiose. Então, por isso que é importante garantir uma digestão adequada. E aí eles mudaram a ordem da coisa. Uma outra coisa que também mudou é que a parte de reparo passou para antes da parte de reinoculação. Então, a fase de incluir probióticos foi lá para a 4ª etapa, antes da mudança do estilo de vida. E o reparo desse intestino passou para frente, onde viu-se que é importante restabelecer essa barreira intestinal o quanto antes, para que ela funcione de forma adequada e com isso, quando entrar com as bactérias positivas, elas mantenham essa barreira funcionando muito bem e comecem a ocupar o espaço delas, reduzindo então bactérias que não são muito positivas, que às vezes são patobiontes, ou seja, bactérias que quando estão ali numa quantidade pequena, elas não causam mal nenhum, mas quando elas começam a aumentar demais, elas podem ser um problema para a nossa microbiota. Então, por isso que houve essa mudança na ordem. Eles viram que o método 4R, ele poderia sofrer esse upgrade e ser melhor, ser mais efetivo, e também eles fizeram a inclusão dessas etapas novas e a reorganização da ordem que cada uma tem que passar. Com relação ao prazo em que a gente fica em cada uma dessas etapas, não é descrito com muita clareza quanto tempo a gente tem que ficar, mas parece que seria ali 1 mês para cada uma dessas etapas. E parando para pensar numa modulação intestinal que dura ali 6 meses, vamos colocar 5 meses tirando essa última etapa. É muito tempo para a gente fazer esse processo de modulação intestinal e muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho, né? Muitas coisas podem mudar na vida do paciente. Muitas vezes o paciente abandona o tratamento no meio do caminho porque acontecem coisas ali na vida dele que ele acaba não conseguindo administrar tudo e ele vai cortando aquilo que para ele, né, é mais supérfluo. E aí acaba que ele não volta na nutrição, ele acaba não seguindo a dieta e aí não vou voltar porque não vai adiantar, não fiz nada, vai ser perda de tempo. Então ele pode desistir no meio do caminho porque fica um tratamento muito grande, muito longo.
até a gente implementar aquele passo, aquela etapa e começar a ver o resultado daquela etapa para poder passar para uma próxima. Então, a gente precisa pensar com carinho em quem a gente vai aplicar, como vai aplicar, tudo direitinho. Eu, inclusive, quero gravar um vídeo falando a minha opinião sobre o programa dos 6 R's. A gente vai ter o vídeo aqui no canal. Se vocês deixarem muito like aqui, eu vou liberar esse vídeo para vocês, tá? Se vocês quiserem muito esse vídeo. E aí eu já aproveito para fazer um convite para vocês se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para vocês receberem a notificação de quando tiver vídeo novo. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, toda quinta aqui no canal, falando sobre esse universo de microbiota e modulação intestinal. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ficar sabendo, compartilhe com a sua amiga para ela saber a diferença e que teve um upgrade aí no programa de 4R, se ela ainda está utilizando esse programa nos atendimentos dela. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!